Como vencer o estresse? Eu quero mostrar para vocês como é importante o controle do estresse. Observem essa figura que eu tenho aqui para vocês agora. Olhem aí, tem uma pessoa muito estressada, essa pessoa muito estressada acaba querendo descontar na comida, ela vai comer besteiras, pizzas, refrigerantes, doces, comidas que tragam prazer para reduzir o estresse. Por conta disso, vai ficar desanimada para fazer atividades físicas e, por comer demais e por não fazer atividades físicas, acaba tendo insônia. E tudo isso leva ao estresse. Então, a gente tem um ciclo vicioso do estresse. E o estresse leva a eu mereço comer e ao sedentarismo, né? Você está comendo demais, não vai querer fazer as coisas de maneira adequada. Deixa eu tirar o da frente aqui. E leva você também à insônia. Então, esse ciclo é um ciclo vicioso que um retroalimenta o outro. E, apesar de parecer que todos têm uma importância igual, na verdade não. Na verdade, o estresse, nesse caso, ele vai ter uma importância maior do que os outros. Então, nesse ciclo, a parte mais importante é o estresse, e é por isso que a gente vai falar primeiro do estresse, para depois falar dos outros pontos importantes de mudança de estilo de vida. Você já se sentiu como se estivesse numa maratona, mas que nunca tivesse chegado? Como se o peso do mundo estivesse sobre os seus ombros, esmagando cada pedaço de energia que você tem? Se isso soa familiar para você, saiba que você não está sozinho. O que estou prestes a compartilhar nesse vídeo pode ser a chave para você recobrar o controle. Como muitos de vocês, eu também vivenciei o colapso físico e emocional chamado burnout. No entanto, eu não quero apenas compartilhar a minha história com você. Eu quero ser a luz no fim do túnel, mostrando para você o como sair dessa escuridão. Eu vou definir o que é burnout e compartilhar com vocês a minha trajetória e estratégias comprovadamente eficazes para que você possa superá-lo. Você aprenderá não apenas a sobreviver, mas a prosperar, retomando o controle da sua vida e a sua paz interior. Então, fique comigo, porque o que você pode descobrir a seguir pode ser a resposta do que você está procurando. Se você já sentiu o peso do burnout ou conhece alguém que está passando por isso e deseja ajudar alguém, este é o vídeo que pode mudar tudo. Vamos lá! Em 2016, eu estava no meu último ano de residência. Estava com receio em relação ao meu futuro profissional. Por isso, aceitei um emprego na melhor emergência da cidade. Era a que tinha o melhor salário, mas também era a que tinha as maiores cobranças, tanto profissionais por produtividade e efetividade, quanto por carga horária. Eu tinha que trabalhar 96 horas por mês, além do tempo que eu já trabalhava na residência médica. Foi um ano massacrante da parte de trabalho, com muito esgotamento físico e mental. Mas eu pensava que isso era necessário naquele momento. Afinal de contas, eu não podia deixar aquela oportunidade passar. Eu estava quase 10 quilos acima do meu peso de faculdade, bebia 5 garrafas de vinho por semana à noite. Eu só não bebia nas noites em que eu estava de plantão. E comia pizzas e lanches todas as noites. Nessa época eu também fui pai pela primeira vez e tive mais ou menos uns 5 episódios de mini burnouts, que eu resolvia com o álcool, a comida ou, quando saía dos plantões à noite, passava pelos condomínios mais ricos da cidade e imaginava que um dia eu ia ser feliz, um dia eu ia morar naqueles lugares e que a minha vida seria muito melhor. Mas que naquele momento eu tinha que passar por aquilo mesmo porque todo mundo tem que ralar um pouco antes de conquistar grandes objetivos. Mal sabia eu que a resolução do meu burnout estava exatamente na direção oposta do que eu fazia naquela época para resolver os meus burnouts. A síndrome de burnout ou de esgotamento profissional é composta por uma tríade e os 3 sintomas são exaustão física e mental, despersonalização ou cinismo e baixa realização profissional. Eu tinha tudo isso, mas a despersonalização em específico me fazia muito mal. Eu percebi só depois de um tempo, mas no plantão nós tínhamos como troféu quem atendia mais fichas. Isso mesmo, mais fichas, e não pessoas doentes. Isso, inconscientemente, estava me comendo por dentro, tirando
toda a essência vital e propósito de vida que eu tinha em ser médico. Até que veio a gota d'água. Na verdade, foi um balde d'água. O meu filho, de 8 meses à época, teve um quadro de uma infecção grave, uma meningite bacteriana, e ficou internado por 10 dias. Ele, graças a Deus, ficou muito bem. Mas eu fiquei no fundo do poço. E naquele momento eu comecei a me reerguer. Vou contar os pontos que eu achei muito positivos e os pontos que eu achei não tão positivos nessa jornada. Em 7 passos para que você aprenda comigo. Primeiro passo, eu iniciei tomando medicamento. Na consulta com a pediatra do meu filho, ela viu que eu estava em um estado muito ruim e me orientou a tomar medicamento. Os medicamentos que usamos para burnout são os mesmos de ansiedade e depressão, pois se trata de um transtorno de humor. Isso, inicialmente, foi muito importante para eu voltar a pensar normalmente, para minha cabeça voltar ao normal. Mas também, em certo ponto, foi uma armadilha, porque no início eu achei que tudo estava resolvido só porque eu estava bem e dependente do remédio. E, estando bem, eu não mudei os meus hábitos de maneira inicial. Continuei a beber, comer mal e não praticar atividades físicas. Segundo passo, e esse eu considero o principal, foi a partir desse passo que eu realmente tive uma grande melhora e consegui tirar força de dentro de mim. O segundo passo foi iniciar com yoga, meditação e práticas de relaxamento. Ao praticar as posturas de yoga, fazer meditação e práticas de relaxamento todos os dias, eu comecei realmente a ficar mais centrado e a conseguir pensar mais em mim mesmo e as atitudes autodestrutivas que eu estava tomando. Essas práticas me deixaram com uma base emocional muito sólida. Tão sólida que consegui deixar os remédios após algum tempo e também deixar de fazer a terapia que eu já fazia há 5 anos. Eu acho terapia algo essencial, mas as ferramentas que eu consegui com a meditação e as práticas de yoga conseguiram, além de tirar o remédio, também me deixar com uma base emocional forte para sair também da terapia. Passo 2,5. Eu acredito que se você nunca fez alguma terapia com psicólogos, acho que isso vale a pena ser feito. Passo 3. Eu parei de beber. E esse ponto eu sei que é muito delicado para muitas pessoas. Porque, como eu, imagino que muitos tenham como muleta o álcool. E basicamente é onde tem a válvula de escape, o famoso sextou, e vamos beber, vamos comemorar, vamos esquecer da vida. E nessa época eu dizia que o vinho era saudável, eu bebia, mas eu não ficava apenas em uma taça de vinho. Esse é o ponto. Eu ia até o fim da garrafa. E essa é justamente a questão. O álcool não existe dose segura de ser consumido. Algumas pessoas têm a tendência de viciarem e de passarem de apenas uma taça, como eu tinha. Mas agora, sem pensar no longo prazo e nos problemas que o álcool pode ocasionar no longo prazo, pensando só no curto prazo, já é comprovado que as bebidas alcoólicas alteram muito a qualidade do sono, amputando o sono REM e dando micro despertares noturnos. Isso faz a qualidade do sono piorar e você vai acordar cansado no dia seguinte. Em casos extremos, inclusive com ressaca. E como você conserta isso? Tomando medicamentos, engove, bebendo bastante café e esse tipo de coisas. Isso, no médio e no longo prazo, vai destruir a sua saúde. Então, parar de beber foi uma coisa essencial para a minha melhora. Quarto passo, me esforcei para melhorar os relacionamentos que realmente importavam para mim. Os relacionamentos mais próximos. E isso eu fiz com muitas conversas. Mas com conversas de verdade. Eu não cheguei e simplesmente coloquei tudo o que eu achava e tudo que era necessário e exigi a mudança das pessoas. Não, eu escutei com escuta ativa e empatia, usando principalmente as técnicas de comunicação não violenta, que você coloque o que você sente de maneira empática, se colocando no lugar do outro. E isso faz muita diferença na reconstrução de relacionamento. Quinto passo. Eu melhorei a minha alimentação. E esse passo é fundamental para a melhora do burnout. Os medicamentos, como já citei, para ansiedade, depressão e que também usamos no burnout, eles basicamente atuam aumentando a serotonina dentro do cérebro. E 90% da serotonina, que é usada pelos neurônios cerebrais, são produzidas no intestino grosso. E a flora do intestino grosso, as bactérias do intestino grosso, são totalmente modificadas pela nossa alimentação. Uma alimentação à base de frutas, verduras e legumes vão, obviamente, produzir uma quantidade, uma qualidade muito melhor desse neurotransmissor
do que uma alimentação à base de refrigerantes, doces, massas, pizzas e lanches. Sexto passo, eu melhorei o meu sono. Inicialmente, eu passei a dormir de manhã logo após os plantões e me planejei financeiramente para conseguir sair desses plantões e poder dormir a noite toda. E dormir bem à noite melhora muito a sua saúde mental. E esse planejamento financeiro passou justamente por gastar menos do que eu ganhava e manter um padrão de vida um pouco mais baixo, desistindo daquele sonho de morar em condomínios muito caros. E o sétimo passo é justamente esse: gastar menos do que ganhamos. Quando eu vi no site da Globo a notícia de que 36% das pessoas fazem compras para aliviar o estresse, explodiu minha cabeça. Eu não acredito que a maior parte dos brasileiros gasta mais do que ganha ou ficam ali pendurados ou com dificuldades para realizar sonhos e vão ao shopping ou às ruas ou à internet fazer compras para reduzir o estresse, sendo que essas compras vão aumentar o seu estresse. De verdade, não faça isso. Isso só irá piorar os seus sintomas de burnout.